Rede Canal 10, Cabo Frio TV, apresenta Olhar Espírita. Olá, amigos, novamente com o nosso programa Olhar Espírita. Viemos aqui para o nosso debate, o nosso encontro, trazendo um tema e temas que a gente traz aqui, sempre buscando a gente debater assuntos que são interessantes, que são comuns assim no nosso cotidiano, mas que o olhar espírita, ele sempre traz algo assim diferente, uma perspectiva mas que ameniza as coisas, né? Que nos ajuda a ter um olhar mais adequado em relação a certos aspectos, que não assim, só enxerga aquele lado ruim das coisas, aquele lado pesado, né? E às vezes que a gente não vê solução, a gente não vê alternativa, e isso realmente é muito angustiante, né, meus amigos? Então a gente precisa, acima de tudo, nos sustentar na fé, nos sustentar num embasamento que nos dê condições de enfrentamento. Então o Espiritismo, ele nos traz esses subsídios, nos traz esses fundamentos, esses princípios que, sem dúvida nenhuma, fazem diferença nesses momentos mais complicados da nossa passagem aqui na Terra. Nesse mundo, como já ressaltamos em outras oportunidades, de provas e expiações. Então, tem um tema muito interessante, sugerido até pelo nosso amigo Zé Lopes, que está presente aqui comigo na banca, e nós vamos debater esse assunto hoje aqui com vocês. Ele está abordado na codificação espírita, no Livro dos Espíritos, na parte 4ª do Livro dos Espíritos, nas esperanças e consolações. E realmente, o olhar espírita, ele promove isso. Ele nos lança no campo das esperanças e das consolações, né? Para que a gente não entre num processo angustiante de encarar as situações complicadas que às vezes se abatem sobre nós de uma forma cruciante, de uma forma que a gente não vê saída, a gente não vê não vê alternativa, né? Para encarar e enfrentar, às vezes, os problemas que chegam na nossa vida, inevitavelmente, né, como forma de nos avançar, nos fazer avançar na nossa caminhada. Então, dentro desse tópico de esperanças e consolações, Kardec coloca no capítulo 1 as penas e gozos terrenos. Então, quando a gente vai falar de penas e gozos terrenos, né, a gente tem momentos em que a nossa passagem aqui na Terra ela é deleite, não é? Ela é prazer, ela é só prazer, ela é, digamos assim, felicidade. E a gente tem, todos nós temos, aqueles momentos extremamente felizes que estão na nossa memória, né, estão no nosso sentimento de saudade, às vezes pessoas, né, que nos fizeram tão bem, que cuidaram de nós, e que a gente tem saudade. E tem saudade por quê? Porque foram momentos prazerosos, momentos realmente ricos que nós vivenciamos com essas pessoas, né? E situações outras que já se passaram, que foram momentos de grande assim, agrado para nós, né? Que a gente teve um grande prazer, um grande desfrute, e foram momentos felizes. Mas só que também se abatem sobre nós momentos não muito legais, né? Aí tem a questão da felicidade e da infelicidade. Então, se a gente for examinar felicidade e infelicidade, a gente não pode dizer que aqui, passando aqui esse tempo na Terra, nessa jornada de evolução, felicidade e infelicidade não são absolutas em momento algum. Elas têm um caráter sempre relativo, não é? Então é justamente examinando essas questões que a gente vai iniciar o nosso debate, mas antes fazendo a nossa prece, porque temos que orar sempre, amigos, para elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado e amigo, para continuarmos a nossa jornada com fé, com esperança e consolação. Que a paz do nosso Mestre esteja nesse momento, nos amparando, nos assistindo, para que possamos desenvolver bem o programa Olhar Espírita neste episódio de hoje, trazendo discussões e debates sobre esse tema
interessante, nos falando da felicidade e infelicidade relativas. Que a tua luz, Mestre, possa nos auxiliar à abordagem do tema com riqueza, com debates elevados, que aclarem o entendimento e possam auxiliar aqueles que nos ouvem. Que a tua luz bendita esteja em nossos corações e mentes, hoje, amanhã e para todo sempre. Obrigado, Senhor. Então, Zé, colocando aí o tema, né, que a gente conversou lá fora e está conversando aí alguns dias também, já para falar sobre essa questão da felicidade e infelicidade. Por que a doutrina falaria isso, né? Porque a gente vê algumas pessoas que aparentemente elas só têm felicidade, né? Tem gente que parece que a vida tudo tá dando certo, tá né? tudo azul, tudo no azul, né? Tudo só alegria. E para outros, a gente vê os padrões de observação que a gente vê de uma forma rasa, superficial, a gente vai entender que aquela pessoa só vive uma condição infeliz. Como é que é isso, né? Essa questão que a gente está falando aqui, como é que é a abordagem da doutrina espírita, dizendo que felicidade e infelicidade aqui na Terra, elas são relativas, elas não têm esse caráter absoluto. Por quê? Querido amigos, abraço a todos, alegria estarmos no Olhar Espírita mais uma vez para reflexões e convidando os amigos a conhecer a doutrina espírita, buscar os questionamentos filosóficos, científicos e com fins religiosos também. Importante conhecermos. Então, dentro da temática de hoje que o Flávio nos apresenta, essa felicidade e infelicidade relativas. Tem uma passagem que está no Eclesiastes, que foi 1000 anos antes do nascimento de Jesus, que diz assim: a felicidade ainda não é deste mundo, né? Então, eles perguntam, mas como assim? Então aqui eu só vou ser triste? Não. Como está a colocação do Flávio. Nós temos felicidade e infelicidade, relativo, não é absoluto. Eu não tenho a felicidade absoluta, ou seja, todo dia para mim é feliz, absoluto, nada vai abalar, não. Eu estou sujeito às oscilações naturais de uma vida do espírito que não é perfeito ainda, que nós não somos perfeitos. E por não sermos perfeitos, nós sentimos ciúmes, às vezes orgulho, egoísmo, e isso gera a infelicidade. Nos machuca porque nós ficamos incomodados muitas vezes. Então essa felicidade é uma construção. O Cristo, quando nos apresentou o Evangelho, ele, que é o Evangelho vivo, né, Jesus, ele nos apresentou a sua caminhada sobre a terra e nos deu um modelo. Mais ou menos assim, olha, sigam por aqui que vocês vão sofrer menos. Ou seja, se desprender das coisas materiais que a gente tem excessivamente, coloca a nossa felicidade muitas vezes em coisas perecíveis, fugidias, que nós não vamos reter por muito tempo. Então os valores da alma a gente acaba postergando muitas vezes e criamos uma série de aflições, queremos muitas vezes fazer mais do que a nossa estrutura física comporta, pode nos adoecer e vai gerar infelicidade. Então o homem na Terra, ele na sua caminhada, ele pode ter a felicidade sim, mas como diz os estudiosos da doutrina espírita, os espíritos que codificaram a doutrina com Allan Kardec, essa felicidade é relativa. Temos momentos, como o Flávio falou muito bem, que tudo dá certo, né? Financeiramente a gente está estável, a saúde está boa, a família está bem. Mas nós sabemos que é uma felicidade muito frágil, porque às vezes um telefonema de alguém que adoeceu da família, alguém que desencarnou, uma perda de emprego, uma enfermidade que todos estamos sujeitos em algum momento, então isso muda. Então aquela felicidade que nós tínhamos, ela não estava consolidada, era um momento feliz. É como um gráfico, né, do eletrocardiograma, ele oscila, hora embaixo, hora em cima, é a pulsação. Agora, nós aprendemos, né, através do Mestre amado Jesus, que nós precisamos também, diante dessas flutuações que a relatividade da vida nos oferece, sermos resignados. Porque muitas vezes, quando nós somos visitados por uma problemática, nós temos que entender assim, poxa, eu fiz as coisas tudo certo, mas eu fui visitado por esse momento que me causou uma infelicidade. Eu fiquei abatido com aquilo. A necessidade desse momento de buscar numa prece ao Criador, pedindo força. Senhor, me ajude diante desse momento que eu estou atravessando uma enfermidade, uma dificuldade, me dê força para caminhar e certeza que nós vamos superar. Aí nós lembramos, né, de Jesus, né, quando ele falava para nós, né, a vida futura, né, mostrando para nós que nós hoje, nessa caminhada em busca da felicidade que nós estamos, da felicidade que nós podemos ter aqui, nós estamos construindo. O que é a construção? A construção é uma consciência tranquila, um caráter mais reto possível, para nós não criarmos situações que vão nos gerar sofrimento e dor,
que vai ser causa de infelicidade. Então, dentro desse quadro, vamos olhar, por exemplo, aqueles grandes mensageiros que o Cristo nos enviou, que viveu sobre a terra de maneira simples e tinha felicidade relativa. O Chico Xavier, por exemplo. Uma pessoa que tinha possibilidades enormes a nível espiritual, mas um caráter reto, uma moral segura. Ele levou a vida até seus 90 anos, se eu não me engano, 92, e ele teve a felicidade relativa. Às vezes o corpo doente, mas ele olhava de maneira otimista para frente. Porque essa felicidade relativa tem uma coisa muito interessante, Flávio, que eu acho que ajuda muito a gente a entender esse tema. Porque já que nós somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, né, tendo como meta e objetivo a perfeição. E a doutrina espírita, já que é fundamentada em Jesus, ela fala muito bem das consolações, das esperanças e consolações. Eu tenho que ter esperança em dias melhores. Aquele irmão hoje que vive uma condição inferior à nossa, na sociedade, que está numa condição difícil de bancar seu sustento, de estudar, então ele tem que ter esperança em mudanças, buscar trabalhar, buscar se esforçar, mas ter esperança que aquilo ali é um momento e vai mudar. Então essas esperanças que a gente não pode perder. Tem uma passagem interessante, Flávio, que nos conta um modelo, só para dar um exemplo para os amigos que nos escutam. Porque as encarnações nos possibilitam construir a nossa felicidade, fruto de uma caminhada. A infelicidade ou os conflitos estão ligados muito aos nossos erros. Eu causo um dano, eu gero dor. Aquela dor que eu causei ao outro é da própria lei de causa e efeito, ou de ação e reação, que eu recebo ela de volta. Eu lanço ao mundo e o mundo me devolve. Se eu lanço uma bola redonda, ela vem redonda para mim, senão eu sofro. Então tem uma historinha que é muito conhecida no movimento espírita e também nos amigos diversos de outras denominações, que diz assim, Flávio, é muito conhecida. Um homem muito rico, poderoso, nasce numa cidade, por exemplo, como o Rio de Janeiro. Nós sabemos que o Rio de Janeiro, aqueles bairros mais nobres do Rio, às vezes o prédio de luxo, de alto padrão social, é de frente para o mar. O cara olha aquele marzão lindo e enche o pulmão, né? Está feliz, né? Está vivendo aquela felicidade daquele momento. Mas nós sabemos que no Rio, a maioria desses bairros mais chique, que está virado para o mar, muitas vezes no fundo tem uma pedreira, tem uma comunidade carente. E esse homem, quando vai na janela do fundo do prédio, vê um homem em cima do morro lá cozinhando no fogãozinho de tijolo, no tempo, barraquinho de taipa, né, que a gente fala de tábua, né? E ele olha aquilo, ele não tem a maturidade espiritual ainda, ele acha aquilo muito natural. Eu sou rico, ele é pobre, está tudo certo, não é isso? Falta a vivência. Então nos conta, né, essa historinha que esse homem, em algum momento da sua vida, ele vai desencarnar pelo processo natural do envelhecimento. Então ele morre, desencarna, volta ao mundo espiritual. Lá no mundo espiritual ele vivencia as experiências necessárias e depois de um tempo ele volta ao corpo. Mas já reencarna numa condição diferente. Reencarna no barraquinho de taipa, onde ele olhou aquele dia, aquele homem pobrinho. Reencarna lá. E lá vive uma vida miserável. Quando ele olha aquele prédio, ele pensa assim, meu Deus, parece que eu já estive lá. Os amigos que nos escutam já devem ter passado por isso. Às vezes a gente vê situações do dia a dia, fala, meu Deus, parece que eu já estive aqui. A gente viaja, né, Flávio? Vai numa cidade distante que a gente nunca foi, que a gente lembra dessa existência, e fica com a intuição, parece que eu conheço isso aqui. Porque pode ser uma lembrança de uma experiência passada. Então esse homem que reencarnou naquele lugar miserável que ele outrora viu, ele vive uma vida miserável e o tempo passa também, depois de certos anos, ele volta ao mundo espiritual pelo desencarne. Lá ele passa pelas revisões, para o aprendizado que nós temos no mundo espiritual e reencarna de novo no prédio bonito, rico, chique. Olha aquele mar, está feliz, e quando vai no fundo ele olha o barraquinho de taipa. E barraquinho firme, Flávio, que não cai, né? Já 3 encarnações o barraquinho de taipa está lá firme. E aí quando ele olha pela janela do fundo, aquele pobre coitado cozinhando lá naquele fogão de tijolo, ele sente uma dor no coração. Fala, meu Deus, meu irmão está em sofrimento. Eu sei que ele está sofrendo. Aí você pode dizer, mas como ele sabe? Como é que eu sei? Eu não passei por isso. Ele não se lembra, mas ele já viveu ali. Então ele sente a necessidade de descer e lá providenciar o bem-estar do outro de alguma forma. Então, dentro dessa pequenina historinha, que a gente até falou outras vezes, é para mostrar para nós como nós construímos a nossa felicidade
mais duradoura. Na medida que eu compartilho mais aquilo que eu tenho com os que mais necessitam. E nas experiências, né, que nos colocam nesses lugares assim que se opõem, né? Esses opostos, a gente vai enfrentar o amadurecimento, né? É o processo nosso ainda de amadurecimento, ainda demanda as experiências nesse formato que foi aqui colocado nessa história, né? O mundo de provas e expiações, ele tem mais ou menos esse desenho. É um mundo assim que está estruturado em experiências, aqueles que por aqui passam, no sentido de construir a sua felicidade, que veja, quando a gente fala de felicidade, a felicidade é do espírito. A felicidade é espiritual, felicidade é um sentimento, não é? Que a gente vai desenvolvendo, porque, veja bem, a gente já falou isso aqui, né? Nós temos que agradecer permanentemente ao Pai Celestial pela oportunidade que a gente está tendo aqui na Terra, não é? Seja ela em que nível for. Não é? Sim, cada um vai vivenciar aquilo que precisa, né? Exatamente. É uma escola. É uma escola. Não é? Se a gente tiver esse entendimento de que a gente está aqui passando por uma experiência de construção de valores, não é? E que essa construção de valores ela tem esses altos e baixos justamente porque é a forma como a gente vai conseguir focar muitas vezes que aprendeu, né? Focar melhor, porque você tem que ser experimentado naquilo para você dar testemunho de que você aprendeu. Né? Você tem que ser testado, você tem que ser, de alguma forma, colocado à prova, né? Para ver se a coisa está evoluindo dentro da forma como deveria, você está aprendendo a lição. É assim que a coisa vai. Então, meus amigos, nesse momento vamos dar um breakzinho para os nossos anunciantes e voltamos já já. Na última década, o número de cirurgias no Brasil cresceram em 627%. O Hemolagos, em Cabo Frio, é o único hemocentro da região dos lagos e abastece hospitais de 9 municípios. E uma única doação pode beneficiar até 4 pessoas. Sua doação faz toda a diferença. A Nova Costa conta com você para fazer parte desta campanha. Nova Costa, 23 anos aqui por você. De volta, amigos, com o nosso programa Olhar Espírita, aqui numa realização do Canal 10, né, da Rede Cabo Frio TV. Então, irmãos, seguindo aqui o programa, nós estamos falando sobre felicidade e infelicidade na condição relativa, na sua relatividade, porque é como a doutrina coloca para a gente, a doutrina espírita coloca para a gente dessa forma. Então, será que essa maneira de enfrentar os momentos felizes que a gente tem, ou desse sentimento de felicidade, ou de encarar a situação mais infeliz, seja a nossa, seja a do próximo, né? Que também nos abate, a gente enxergar ou lidar com a infelicidade alheia sempre é uma coisa também difícil da gente encarar. Mas nessa situação, né, da gente encarar essas situações, José,
será que não falta alguma coisa? O que mais nos falta? O que mais falta às pessoas nessa questão de lidar com a felicidade e lidar com a infelicidade? Porque o que deve ter alguma coisa que falta a pessoa mais para ela poder ter uma condição melhor de lidar com isso, né? Tem uma das perguntas aí, que nessa sequência, se você olhar, tem uma que fala sobre isso, esse é 922, uma dessas aí que diz assim, né? Como é que nós podemos ter a felicidade mais ou menos necessária nessa existência? Aí os espíritos colocam, né? Felicidade, aliás, necessária, né? Diz assim, uma consciência tranquila, a fé no futuro e a posse do necessário. Porque muitas vezes, quando eu falo posse do necessário, eu não quero dizer que a gente vai viver uma vida simplória, não é isso. Mas muitas vezes, Flávio, a gente coloca que nós vamos ser felizes quando nós adquirirmos aquele carro. Vamos ser felizes quando aposentarmos. E isso é muito perigoso, porque às vezes a gente coloca nossas expectativas em algo que é muito perecível e fugidio. E nós precisamos de coisas mais estruturadas, ou seja, valorizar a caminhada. Porque para me aposentar, eu tenho que viver toda uma vida. Então eu não posso botar meta lá na aposentadoria, eu tenho que valorizar o percurso. E o percurso é meu convívio diário com quem está ao meu redor, com a minha família, no meu dia a dia. Então eu preciso tornar esse meu dia a dia mais leve possível, preciso trabalhar, preciso estudar, preciso me moralizar, que eu sei que isso é importante para mim como espírito, mas eu preciso valorizar o percurso. Porque às vezes a gente está inserido numa profissão... Você está falando uma coisa, aposentadoria, né? Muitas vezes a pessoa investe uma vida inteira de labor assim intenso, né? Para poder ter uma conquista, digamos, pecuniária, lá no final ele ter o recurso, né, de uma boa aposentadoria, uma gorda aposentadoria, né? E aí, tudo bem, ele chega nesse ponto e se aposenta. E aí ele passa a ficar permanentemente em casa. Coitada da família, muitas vezes, né? Vai sofrer, não vai? Aquele que trabalhava, enquanto ele estava lá fora trabalhando, era uma coisa, depois que ele se enfurnou dentro de casa, meu irmão, e ainda mais com dinheiro, né? E às vezes quem está comandando tudo, né? A questão da família, às vezes dependente também do recurso daquele que aposentou. Vai ter que me aturar, não é? Vai ter que. Então não é fácil, porque ele não construiu muitas vezes em família, justamente isso que você falou. Essa construção, ela vai muito além, não é? De assim, aquele papel que a gente desempenha, que também tem a sua relevância, que nós dependemos, né, da gente sustentar a nossa vida através do trabalho. Né? É digno. É lei de Deus, o trabalho é lei de Deus. Nosso corpo precisa de movimento. Não, isso é legítimo, isso. É legítimo. Mas tem pessoas que focam unicamente esse aspecto da sua vida. E isso aí é muito perigoso, porque a gente tem que ter olhar também para outras perspectivas, não é? Que vão além daquelas situações que, digamos assim, né, não digo que sejam mais fáceis, mas que a gente desempenha dentro do nosso quadro profissional ou do nosso quadro laboral e a gente realiza com vistas a gente fazer as nossas conquistas. É digno, perfeito, mas a gente tem que ter um tempo, a gente tem que ter um olhar, a gente tem que ter assim, uma visão, uma dedicação mínima a esses outros aspectos para poder você estar preparado, né? Falta-nos preparação, não é? Flávio, você está falando, tem até uma passagem, né, que, se eu não me engano, é o Dalai Lama que fala, né, que o homem, muitas vezes, ele acaba com a saúde trabalhando de uma carga acima da normalidade para adquirir valores, né? Ter um recurso e depois ter que gastar aquele recurso para recuperar a saúde muitas vezes. Então a gente aprende também na passagem que buscar a estrada do meio, o que é o equilíbrio, né? Eu ter o meu trabalho, eu me dedicar, mas eu saber que eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso ter os meus momentos de lazer para me poder ter a felicidade relativa, porque senão eu chega um momento, eu atingi a maioridade, eu me aposentei, mas estou todo comprometido a nível psíquico, a nível emocional, a nível social, às vezes me isolei naquela minha realidade. E agora, como é que faz? Será que eu vou ser feliz? Então, como eu falei da trajetória, ao longo dessa caminhada, o nosso convívio em sociedade, que o ser humano é gregário, precisa estar junto, nós precisamos estar em sociedade, compartilhando, e nós observamos aquelas pessoas que atingem, às vezes, um resultado, aposenta e para, daí a pouco morre e desencarna. Porque nós fomos feitos para movimento. Nossos membros mesmo, se nós ficarmos parados por muito tempo, eles vão se atrofiarem. Eles
paralisam, fica ruim. Então, é da natureza o movimento. Então, nós precisamos encontrar, sim, a felicidade, mas muitas vezes no sorriso de um netinho nosso, no cuidar de uma plantação que a gente gosta, cada um tem seu hobby, de ir no mar, quem gosta do mar, de ir na serra, quem gosta da serra, ter momentos com a natureza, porque isso nós, Flávio, trazemos para o nosso mundo interior, para o nosso sistema imunológico, saúde. Porque nós conseguimos, eu trabalhei a semana toda, mas agora eu estou no meu dia de folga. Então eu vou absorver essas energias que chegam a mim para me olhar de maneira positiva. Então isso é a felicidade. Porque que é uma forma também, Zé, que eu estava esperando você entrar nesse ponto, que eu acho que você seria no próximo bloco, talvez a gente possa abordar isso aí melhor. Mas a questão espiritual, né? Porque nós somos espíritos. Qualquer um de nós, por mais materialista que seja, por mais, digamos, que ele diga que ele é ateu, ele não vai ter como negar, ele vai, na oportunidade de volver ao plano espiritual através do processo chamado morte, do fenômeno morte que vai acontecer, inevitavelmente ele vai se aperceber de que a vida continua, a vida prossegue, não é? E porque nós somos espírito, cada um de nós, uma individualidade espiritual. Então a gente vai retornar, digamos, ao mundo de essência, a nossa condição de origem, que é a condição espiritual. Porque chegamos aqui espíritos, né, já com vivências anteriores, já com outras oportunidades de vidas passadas que a gente teve aí. Né, a gente não foi criado no momento que a gente foi concebido, vamos dizer assim, no momento da concepção. Não foi. Tá? Nós já existíamos de vidas pretéritas, de outras oportunidades que a gente passou por aqui. Então, a condição da gente investir também na perspectiva espiritual, é uma coisa sumamente necessária, ainda que a gente invista minimamente. Mas esse mínimo, muitas vezes, vai fazer grande diferença, não é, Zé? Sem dúvida, porque, como o Flávio colocou muito bem, nós sabemos que nós continuaremos. E nós, ao despertar no mundo espiritual, que todos passaremos por esse momento, lá nós encontraremos o quê? Nós mesmos, as nossas aquisições, né? E tem aquela fala que diz assim, quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia amor, naturalmente vai encontrar amor. Então, na nossa vivência, no dia a dia, na construção dessa felicidade que eu tanto quero, eu preciso, é da lei de Deus, que eu compartilhe com o meu próximo. Eu compartilho aquilo que eu já conquistei no sentido de usar uma palavra, uma prece, às vezes um valor material quando eu puder, porque Deus nos dá, como o Flávio falou muito bem, a oportunidade de vivenciar as experiências. Então, ora numa condição melhor monetariamente, de saúde, ora em outra, para que nós valorizemos as coisas. Porque muitos, equivocadamente, podem dizer assim, ora, se eu fosse muito rico, eu seria plenamente feliz. E nós sabemos de experiência que não é assim. Que tem pessoas muito ricas sob o ponto de vista material que têm problemas, infelicidades, doenças que às vezes o dinheiro não cura, perda de um ente querido no acidente. Quantos pais poderosos que têm filhos, têm grandes carros, motos possantes, acidente, não acontece também? E aí, o dinheiro vai comprar a vida do filho? Então, mostrando que tem até uma fala no Evangelho, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, que fala sobre isso aí, sobre a felicidade também, sobre o bem e mal sofrer, né? Coloca para nós assim, que, ó, nem o cara reunindo a juventude, a beleza e o poder. São três coisas que todo mundo almeja, né? Ser rico, estar jovem e ser bonito. Homem e mulher, né? Pô, é tudo, né? Teoricamente. Mas e o moral? Aí os espíritos superiores colocam para nós, os trabalhadores de Jesus, né? Os trabalhadores que vêm representar Jesus na terra diante de nós. Que mesmo essas três, entre aspas, esses três alvos que muitos de nós almejamos, não garante a felicidade. Aí nós sabemos que nas classes privilegiadas, há dor, há sofrimento, há suicídio, gente. Países do primeiro mundo, a gente observa pessoas... São recordistas, né? Exatamente, mas como pode? O cara tem alimento, tem moradia, tem saúde, tem segurança, mas essa felicidade absoluta, não a relativa, ela é construção interior. Se eu não estiver bem por dentro, em harmonia com as coisas ao meu redor, com a natureza, com Deus, eu não consigo ser feliz, porque essa felicidade material, ela passa. Nós não observamos, por exemplo, o Flávio, hoje uma das maiores
podemos dizer até, entre aspas, pandemias, não se fala hoje da depressão, do pânico, da ansiedade, que hoje assola a humanidade terrena. Então, mostrando que a necessidade de nós preenchermos, termos uma felicidade interior, ser felizes em ser útil na sociedade, contribuir com coisas, às vezes, simples, mas que traz bem-estar ao outro. E, às vezes, nos dá, naquele momento, aquele sentimento que o dinheiro não paga. Perfeito. É a verdadeira moeda, não é isso, Flávio? É isso aí. E tem aquele detalhe, né? A questão da gente encarar realmente as conquistas materiais como um elemento acessório dessa existência. É uma coisa essencial a gente ter essa visão também. É uma questão que a gente precisa experimentar os recursos materiais, sejam eles suficientes, sejam eles, às vezes, um tanto abaixo do que a gente precisaria, ou sejam eles exagerados, nós temos que lidar com esses recursos, entendendo que eles pertencem a esse mundo, a essa situação aqui, porque caixão não tem gaveta, tá? A gente não leva isso daqui, não. Não tem caminhão o de que mudança a gente leva daqui, né? Também não. Né? A gente não leva nada daqui, mas a gente leva valores, né? Recursos que vão fazer diferença lá do outro lado. Lá, quando a gente encarar a nossa realidade, a nossa essência, quando a gente estiver diante desse espelho, né? Que reflete a nossa condição do nosso espírito, do nosso eu interior, né, que cada um traz já de longa data, de muitas e muitas existências, a gente vem construindo aquilo que hoje, digamos, somos nós. E que quando a gente faz um juízo de valor de nós mesmos, né, a gente faz um auto juízo, uma autoavaliação, a gente percebe nuances, né, que ainda precisam ser corrigidas. A gente percebe imperfeições, a gente percebe valores que nós ainda não temos construídos em nós, não é? E que, sem dúvida nenhuma, seriam recursos de felicidade. Porque no momento que a gente vai acalmando, digamos, apacentando interiormente o nosso espírito, nós temos que ser pacificadores também aqui fora. Não adianta você desejar a sua paz de espírito, que é um estado feliz, sem você exercer, realmente utilizar da sua vida para promover a paz. Muito interessante, diante dos outros, né? No mundo. Perfeito. Você possa estar realmente contribuindo dessa maneira, né? E a gente ainda, digamos assim, em alguns momentos, né? A gente arruma encrenca, a gente arruma barulho, né? A gente desequilibra as coisas, ainda pela nossa incipiência, nossas imperfeições, nossas dificuldades ainda, né, meus amigos? Isso que você falou, e Flávio, eu estou lembrando, sabe de quê? Que a gente pode pensar assim, a felicidade, né, ou a posse do necessário, se não for bem trabalhada, ou seja, o trabalho em cima das desigualdades, né, que é o papel da humanidade toda, a gente não consegue ter plenitude, porque vamos observar hoje as classes, entre aspas, privilegiadas, que teoricamente alguns erradamente dizem que são felizes. Eles estão sujeitos, eles precisam se fechar com muita segurança, muito medo, porque ao entorno a miséria e a pobreza. Então, como o Flávio acabou de falar agora, essa felicidade ela é muito, muito frágil, porque do lado alguém está te espiando, você pode ser perseguido, você pode ser assaltado. Então, mostrando que o planeta Terra ainda não reúne as condições para a felicidade plena. Ela seria plena se nós pudéssemos, por toda parte, viver a irmandade como Cristo apresentou. Você viver a felicidade ou uma condição feliz enjaulado, emparedado dentro de uma cidade imperial, vamos imaginar assim, né? Exatamente. Lá daquele império da felicidade lá. Então, totalmente como. Cercado, que você não lida com mais ninguém. Não pode ser dessa forma. Então a gente vê que quando Cristo veio para nós, que para nós espíritas, Jesus é o guia e modelo, é uma autoridade dentro do movimento espírita, é Jesus. Então Jesus, quando veio nos ensinar, falar sobre o amor, a construção do amor e a importância do perdão, né? E colocou para nós que essa felicidade está fundada no perdão. Por que nós retornamos no corpo? Por que nós reencarnamos? Para quê? Aprender a perdoar. Se tem expiações é porque ficou alguma coisa em débito.
né? Se a gente está num mundo ainda que não é perfeito, porque nós estamos nessa categoria. E lembrando, irmãos, que a gente já estudou lá mais atrás nos programas anteriores, é como etapas num grupo escolar, numa faculdade. Existem as salas, nós estamos numa sala ainda de ensinamento básico, inicial. Existem outras superiores, que é a hierarquia dos mundos. E na medida que nós nos melhorarmos, nós vamos merecer habitar um mundo melhor, porque o nosso mundo, há lutas, há conflitos, há guerras, há pessoas que, infelizmente, nós temos que agir com cautela, que não pode nos prejudicar, infelizmente. Então, isso abala a nossa felicidade. Ela não pode ser plena por isso. Porque quando eu vejo a dor, ela de alguma forma respinga em mim. Então, essa guerra que está acontecendo na Europa e no Oriente Médio, claro que essas vibrações respingam no mundo todo. Porque existe ranger de dentes, existe dores e nos machuca. Não é isso? Então a felicidade plena é um mundo onde não mais haverá desigualdades. Ainda mais na condição que hoje nós temos, né? O mundo nesse estado de globalização, né? Nessa situação da globalização promovida pelas mídias. Tempo real, né? Você vê tudo, tempo né? real, você vê tudo, né? Isso aí, amigos. Vamos então dar o nosso break para os comerciais e retornamos daqui a pouco, tá bom? De volta, irmãos, vamos prosseguindo aqui com o nosso programa Olhar Espírita, nesse tema aí que a gente tem sempre alguma coisa a acrescentar, não é? Nesse debate nosso a respeito de felicidade e infelicidade relativos. Bem, nós estamos falando desses padrões de felicidade e infelicidade nesse nosso mundo de provas e expiações, né? Nessa nossa experiência aqui no planeta, nessa morada bendita chamada Terra, nessa misericórdia que é a oportunidade reencarnatória que Deus nos permite de volvermos, de retornarmos aqui ao plano material para trilharmos, para fazermos o percurso da nossa jornada evolutiva, em mais uma oportunidade reencarnatória que, sei lá, vai durar 70 anos, 80 anos, às vezes é abreviado, né? às vezes é uma idade tenra, né? A gente vê muitos que desencarnam até no próprio nascimento, às vezes um tempo muito pequeno, né, de vida. Então são questões aí que só realmente um olhar espírita para entender. Exatamente. Tá? Que fica difícil, né, a gente compreender. Será que Deus, nessa visão que a gente às vezes tem de Deus como aquele que nos castiga, não é? Quando o Pai, na verdade, ele é um Pai misericordioso, Pai bom, Pai de bondade. Então ele é só bondade, mas ele é também justiça. Esse é um ponto que nós não podemos nos apartar dessa ideia, né? Ao mesmo tempo que ele nos propõe, ou que ele nos dá a oportunidade de cursos felizes, de vivências felizes, digamos, relativamente felizes, dentro desse grau de relatividade que a gente está abordando aqui, ele vai também vai ter chance de acontecer com a gente situações não muito legais, mas elas estão relacionadas de alguma forma com as nossas necessidades de evolução. Então, tudo quanto acontece conosco, seja de bom, seja de ruim, a mais das vezes tem alguma relação com algo que tem a ver com algo que a gente fez no passado, seja o passado dessa encarnação ou o passado de uma encarnação anterior, que a gente está ajeitando, está tendo a oportunidade de refazer, de recomeçar, né? A gente não pode, Chico que falava muito isso, né? Essa frase é fantástica, né? A gente não pode
refazer. Como é que é? A gente não pode modificar, né, o momento presente, mas a gente pode recomeçar e fazer um novo fim, né? Isso. Fazer um fim, mais ou menos assim, mais né? ou menos isso, né? A gente não pode recomeçar aquilo que a gente já fez, mas a gente pode iniciar agora e chegar a um novo fim, a um novo resultado, né? Então, o objetivo hoje é a gente chegar num novo resultado em relação aos aspectos dessas deficiências que a gente traz ainda do nosso espírito, do nosso eu interior, do nosso eu imortal. Então, a gente precisa vivenciar as experiências, procurando lidar com elas com sabedoria, com maturidade e, sobretudo, com um olhar que nos propicie uma maneira esperançosa, consoladora de lidar com as questões, para que a gente não entre em graus de ansiedade que podem conduzir a gente a quedas terríveis, doenças diversas, né? Há processos aí de aniquilamento, que as pessoas às vezes entram até em depressão, entram em processos doentios que podem realmente complicar muitas coisas. Então, prosseguindo aqui, Zé, nessa situação, o que a gente teria mais a falar? Eu acho que, Flávio, é o seguinte, a gente ficou falando sobre uma coisa e outra, mas temos pouca ênfase à infelicidade propriamente dita sob o ponto de vista da terra, nosso, né? Ainda meninos espirituais, crianças espirituais. Então, nós observamos, naturalmente, que nós temos que estar muito vigilantes, porque senão a gente se prende muito a uma infelicidade que, na verdade, nós criamos para nós. Ou seja, eu sou triste, eu sou infeliz, eu não tenho aquilo. E tudo isso, irmãos queridos, quando nós entramos nessa vibração de pensamento de infelicidade, de dor, nós criamos ao nosso entorno como uma nuvem, um bloqueio, porque Deus é Pai misericordioso, como o Flávio falou. Porém, Ele respeita nosso livre-arbítrio. Se eu escolho aquele sofrimento e quero vivenciar aquela dor e não procurar sair daquilo ali, eu vou viver o tempo que eu achar necessário naquela dor. Então, por isso que a necessidade de nós sair um pouquinho do nosso eu. Porque a gente observa hoje na sociedade, na psicologia, no movimento espírita, no movimento católico, evangélico e outras denominações, a necessidade do homem, da mulher, que chega nesses quadros, muitas vezes, que está fechado numa mágoa, alguma coisa que ela não consegue sair facilmente, esses agrupamentos benfazejos dá oportunidade da pessoa a participar de atividades, ser útil num trabalho, numa campanha do quilo, por exemplo, numa campanha de visita aos hospitais. Aí nós estamos cheios de, entre aspas, de dor, de infelicidade. Aí chegamos no hospital, no leito, vê um cara todo ao quebrado. Fala, meu Deus, eu estou andando para todo lado e estou triste, eu tenho que rever meus conceitos. Então nós temos oportunidade no dia a dia de trabalhar isso. E também outro questionamento, querido Flávio e irmãos queridos, pensar assim, eu sei que Deus sabe todas as coisas, né? A gente tem até aquela mensagem conhecida que diz assim, Deus sabe até de uma folhinha que cai da árvore. E tem muita árvore por aí, né, Flávio? Então, se Deus, essa consciência superior que nada passa despercebido, então o que nos chega em algum momento está ligado à nossa imperfeição, ou ao nosso merecimento, ou à nossa necessidade. Então, quando eu sou visitado por uma dor muito forte, seja ela física, seja ela moral, eu preciso me perguntar, o que isso está querendo me dizer? O que essa experiência está me mostrando? Será que não é hora de eu mudar minha trajetória? Encarar as coisas de outra forma? Reagir de maneira mais suave diante das coisas que me visitam? Então, o propósito da dor é fazer aquilo que o amor não conseguiu fazer ainda. Então, se o amor não conseguiu me modificar, vem a dor para me tirar daquele quadro, muitas vezes, que eu estou estacionado. Às vezes a gente precisa de um cutucão, né? Alguém para dar uma cutucada, uma fustigada em você, para você, às vezes, se posicionar, não é? Para você, às vezes, despertar para certos aspectos. Exatamente, que Deus quer que a gente seja feliz, que a gente progrida, mas precisa só ir às vezes. Às vezes precisa de um cutucão mesmo, para poder ver se a coisa vai, né? Se a coisa se você se mexe. Porque o problema todo, nós temos sempre recursos imensos em nós. Muitos recursos. Imensos em nós. Só que ficam embotados, muitas vezes eles ficam assim, recursos potenciais que você poderia utilizar, mas eles ficam assim como que encobertos por essas cargas pesadas, muitas vezes, do desânimo, não é? Da falta de autoconfiança. A avareza, né? Preço que é só para você. Às vezes da avareza, às vezes da inconformação, que tem muitas pessoas, né? Que a gente respeita, sem dúvida, a dor das pessoas, sem dúvida. É doloroso a gente perder um ente querido.
Mas tem muitas pessoas que ficam presas, às vezes por anos a fio, em graus imensos de sofrimento, vivenciando, não é, aquilo que, digamos, elas perderam apenas na questão da relação física, da presença física. Porque a presença, espiritualmente, ela sem dúvida vai continuar. Ainda mais, e às vezes em graus, que preocupam, porque vai trazer infortúnio até para aquele que está partiu, no mundo espiritual, aquele exatamente. que seguiu o plano Nossa espiritual. tristeza vai respingar. Porque a gente permanece aqui. Aí a gente sente falta, a gente se entristece, lembra, né? E a gente lamenta, a gente lembra, não é? Como é bacana lembrar, não é? Eu lembro dos meus pais, lembro da minha irmã que faleceu também, do meu irmão também que faleceu, agora mais recentemente. Então, são pessoas que a gente tem como luminares, como estrelas, que tiveram a sua relevância na nossa vida, na nossa educação, que participaram conosco, né? Nos ajudaram e contribuíram para que a coisa não desandasse, vamos dizer assim, porque a gente se fundamenta muito nesses princípios, né, de família, nesses princípios de educação que a gente recebe, especialmente naqueles exemplos que os pais nos passam, né? Isso é muito relevante no sentido de dar um norte para a nossa vida, dar uma direção para a nossa vida. Não é tudo, mas são subsídios muito importantes, né, que representam realmente um esteio que a gente vai perceber que são marcas ou são registros que têm capacidade de nos direcionar para o bem, nos direcionar para os bons caminhos, para os cursos, para os percursos que vão nos conduzir a essa felicidade relativa que a gente está conversando aqui. Né? Para que a gente não permaneça também na infelicidade relativa, porque ela é relativa. Ainda que a gente esteja infeliz hoje por algum motivo... Vai passar, né? Vai passar. Vai passar, ué. Vai passar. Eu acho que Chico falava muito isso, né? Vai passar, porque é tudo temporário. A dor é legítima, o luto é legítimo, mas se ele se estender por um tempo muito longo, ele passa a ser rebeldia contra as leis de Deus. Não é? Não é isso que a doutrina coloca para nós? É normal uma mãe sentir falta do filho, mas ela tem que ter confiança em Deus. Eu vou reencontrar com meu ente querido. Essa separação, como você falou, ela é física, existe uma vibração no entorno, mas mesmo assim, um dia eu vou retornar também para essa morada espiritual, e se eu me comportei direito também, eu vou ter oportunidade de estar junto. Agora, se eu entro na rebeldia, aquela dor que não passa, o que acontece? Eu precipito, acelero o processo da minha morte. Porque uma tristeza prolongada, uma dor prolongada, eu vou lesando meus centros de força, ou seja, meu sistema imunológico baixa, vem uma doença oportunista, aí eu morro, entre aspas, antes da hora. Ou seja, eu tinha uma previsão de viver, uma expectativa de viver até os 80, uma programação espiritual, mas eu perdi meu filho, alguém, e aquilo me magoou, 1 ano, 2, eu sofrendo, eu perdi a graça da vida, fui me fechando, desencarnei. E aí? Será que eu vou para junto dele? Ora, eu fui rebelde à lei de Deus. Eu não confiei no Criador. Então pode ser que eu aumente essa distância desse reencontro pelo mau uso das minhas escolhas. Tem estados infelizes, né? Isso é até que a gente está colocando aqui, né? Que são construídos por nós mesmos. Somos nós que estamos provocando em nós. É importante que a gente faça esse olhar, faça essa reflexão em relação àquilo que está, digamos, né, nesses padrões na nossa vida, para que a gente possa entender o que eles estão nos dizendo. A leitura que a gente está fazendo desses fatos, dessas circunstâncias, que às vezes são difíceis de serem enfrentadas, são dolorosas, mas que a gente precisa entender o que ele veio trazer para nós, né? Em termos assim da nossa transformação, especialmente no âmbito moral. A gente precisa ter esse olhar examinando assim, o que aquilo ali representa na linha da nossa moralidade, da nossa construção. Modificar nossa postura moral, né, de comportamento na sociedade. Alguma coisa aquilo ali está me dizendo. Não é? Ou é para eu ser mais paciente, ou é para eu ser mais perseverante, ou a gente poder aceitar melhor as situações, as circunstâncias que estão acontecendo, né? E a gente esperar que a coisa
mude, né? Porque como a gente falou ainda há pouco, vai passar. Tudo passa. Tudo né? passa. Tudo passa. A gente tem que ter esse entendimento. Não existe essa permanência de situações difíceis e dolorosas. Elas têm, digamos, quando chega uma situação assim difícil, ela veio nos ensinar alguma coisa. Né? E ela persiste, ainda mais se ela continua, se ela se repete. Ela está querendo nos ensinar alguma coisa. Então, é interessante que a gente possa tentar perceber isso. É uma forma melhor, mais madura, de lidar com o problema, né? De lidar com a questão, para que a gente não desanime, não entre em desespero, não se permita a desequilíbrios que, na verdade, estão trabalhando contra todos os propósitos daquilo que a gente veio fazer aqui. Porque a gente veio aqui com objetivos, não é? E existem propósitos, situações que a gente veio aqui construir. A gente veio aqui realizar, seja para nós mesmos, ou seja para outros que fazem parte da nossa vida, ligados à nossa família, nossos filhos, aqueles que constituem, né, a nossa linha de relações, mesmo no trabalho, seja onde for, não é? Um vizinho, não importa, entre os nossos amigos, no nosso meio social. Então a gente está aqui para, de alguma maneira, construir felicidade, viver felicidade, desfrutar felicidade e viver também os momentos infelizes. Saber atravessar. Com né? sabedoria, né? Com sabedoria, com maturidade, não nos permitindo decair, não nos permitindo a queda, porque isso realmente é complicado e vai trazer maiores dificuldades e, digamos assim, complica todas as coisas, né? É isso que a gente precisa evitar. Bem, meus irmãos, a gente já está concluindo aqui o nosso debate a respeito do tema, né? E eu vou pedir para Zé Lopes, viu, Zé? Você faz, por favor, as suas considerações finais a respeito do que a gente conversou e depois você faz também a nossa prece final para a gente poder fazer o nosso encerramento, tá bom? Perfeito. Então, irmãos queridos, caminhando para o encerramento, então essa temática a gente observa que se nós sairmos a caminhar e procurarmos uma pedra, a gente vai encontrar muitas pedras. Se a gente sair para caminhar, procurar uma flor, a gente vai achar muita flor. Então, o nosso olhar, nosso direcionamento que nós estamos dando ao nosso psiquismo é muito importante. Que possamos abrir o nosso pensamento às coisas boas, belas. Existe a dor, existe, mas eu não vou ficar estacionado da dor. Tem uma passagem que o espírito Joana de Ângeles fala pelo médio Divaldo Pereira Franco e diz assim: a dor ou a tristeza ou a mágoa é como um passarinho que posa na sua cabeça. Ela vai chegar. Mas é importante que você não deixe esse passarinho fazer ninho na sua cabeça, ou seja, não pode morar comigo. É uma passagem, porque o Flávio falou, chegou, vai embora, a vida continua. Então, convido os irmãos ao estudo, a conhecer a doutrina espírita melhor, para, no momento que a gente conhece, a gente aprofunda e nos ajuda a crescer. Então, convido os irmãos queridos a fazer a nossa prece, né, que vai dando o encerramento do nosso programa. Divino Mestre e amigo, felizes, Senhor, pela oportunidade que tem nos dado do estudo que nos edifica, nos fortalece. Nos ajude, Senhor, que todas as palavras que usamos, todas as experiências que nos chegam através das leituras, nos ajude a aplicarmos no dia a dia, a contribuir para um mundo mais igualitário, onde estivermos inseridos, Senhor, que possamos ser ponto de equilíbrio, sermos como pontes que ligam extremidades, muitas vezes conflitos, nos ajude a levar paz, a mansidão. Envolva nosso planeta com o teu imenso amor, levando pacificação, Senhor, para os povos que encontrem um momento mais difícil, que a paz possa reinar e o nosso mundo possa diariamente, Senhor, caminhar para um mundo mais pleno, mais igualitário. Envolva, Senhor, as atividades dessa casa, desse grupo aqui do Canal 10 e que possamos, Senhor, cada vez mais contribuir, trazendo informações, aprendendo junto com nossos irmãos. Graças a Deus, que a tua paz nos envolva, que assim seja. Então, amigos, obrigado pela audiência. Até o próximo Olhar Espírita.